E se aprender a ler não começasse com letras e sílabas? E se começasse com a nossa própria vida? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias revolucionárias de Paulo Freire e tentar entender uma filosofia que, olha, desafia quase tudo que a gente pensa que sabe sobre educação. Tudo começa com essa frase, provavelmente a mais famosa de Paulo Freire. Ela é tipo a chave que abre a porta para uma forma totalmente diferente de enxergar a alfabetização. Parece uma coisa simples, né? Mas o significado por trás dela é de uma profundidade imensa. E olha só, a gente não está falando de um pensador qualquer. Paulo Freire é um gigante, uma potência intelectual reconhecida no mundo todo. O trabalho dele é estudado nos 4 cantos do planeta, o que só mostra o quanto é essencial a gente entender o que ele propôs. Beleza, então, vamos fundo nisso. O que exatamente Freire queria dizer com essa história de ler o mundo antes de ler a palavra? Então, para ele, a alfabetização de verdade não começa com o beabá, não é decorar a sílaba. Ela começa com a nossa experiência, com o que a gente vive. É a habilidade de conseguir, sabe, interpretar a nossa própria vida, a nossa comunidade, as relações de poder ao nosso redor. Essa seria a primeira leitura, a mais fundamental de todas. E o mais legal é que, para ele, isso não era só uma teoria, uma coisa abstrata. Era algo muito pessoal. Ele mesmo conta, da infância dele lá em Recife, que ele olhava para as árvores no quintal e não via só plantas. Ele diz que era como se fossem gente, de tanta intimidade que ele tinha. Essa conexão, essa foi a primeira leitura que ele fez na vida. Isso aqui ilustra a ideia perfeitamente. Subir naquelas árvores era uma verdadeira aula. Uma aula sobre risco, sobre os próprios limites, sobre o mundo físico. Pensa bem. Ele estava aprendendo a decodificar a realidade dele muito antes de sequer pensar em decodificar letras numa página. Isso é a tal leitura do mundo em ação. Agora, vamos fazer um contraste. A gente pega essa ideia tão profunda do Freire e coloca do lado da nossa realidade do sistema de ensino no Brasil hoje. E olha, os números são, para dizer o mínimo, alarmantes. Dá uma olhada nesse gráfico, que é como um funil. A grande maioria começa a estudar, mas a cada etapa, muita gente fica pelo caminho. No fim das contas, de cada 100 alunos, só 65 terminam o ensino médio. Mas o problema é que ter o diploma, infelizmente, não conta a história toda. Porque desses que se formam, só 29% tem um aprendizado que é considerado adequado em língua portuguesa. O que isso quer dizer na prática? Que menos de 1 em cada 3 consegue, de fato, entender de verdade um texto que lê. E aí, quando a gente olha para matemática, o cenário é ainda mais desolador. Cai para 9%. 9 é um número que choca, que força a gente a parar e pensar o que é que está acontecendo. Então, aqui está o ponto central. Se a esmagadora maioria nem consegue dominar a leitura da palavra, como é que a gente pode esperar que consigam fazer a leitura do mundo, que para o Freire era o mais fundamental? O que a gente tem, no fundo, é uma crise de compreensão na sua forma mais básica. E é exatamente nesse cenário que o método do Paulo Freire entra. E ele não surge só como uma alternativa, uma outra opção. Ele surge como uma resposta direta a essa falha do sistema. Aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, um ensino tradicional, que Freire criticava, onde o aluno é visto como um depósito de informações. Aquele decoreba do ba, be, bi, bobu. Do outro lado, o método Freire. Aqui, o aluno é o centro, é o protagonista. É um sujeito ativo que pensa, que questiona e que constrói o próprio conhecimento. Tá, mas como isso funciona na prática? Basicamente, tudo parte da realidade do aluno. Das palavras que fazem sentido no dia a dia dele, tipo tijolo ou colheita. A partir daí, o aluno vira o arquiteto do próprio saber. Ele não é só alguém que recebe informação passivamente. E o objetivo final? Não é decorar sílabas, é usar a palavra para entender o mundo e, quem sabe, transformar a própria realidade. Só que essa abordagem toda vai muito além da sala de aula. Porque na visão do Freire, ensinar alguém a ler e escrever nunca é só um ato técnico, mecânico. É sempre um ato político. E essa frase dele resume tudo. O que ele dizia é que toda educação tem um lado, não existe educação neutra. Ou ela serve para fazer as pessoas se conformarem com o sistema como ele é, ou ela serve para dar as ferramentas para que essas pessoas questionem e transformem esse sistema. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. A própria vida dele é a prova disso. Pensa só, em 63 ele tem aquele sucesso incrível em Angicos. Um ano depois,
Veio o golpe militar e ele foi preso e exilado. Por quê? Porque um povo que aprende a ler o seu próprio mundo se torna perigoso para qualquer poder autoritário. O retorno dele anos depois, o trabalho que ele fez, tudo isso só reforça essa conexão inseparável entre educação e política. E aí a gente chega em hoje. Qual é o legado que o Paulo Freire deixou? Bom, a resposta não é simples não. É bem complexa e, na verdade, cheia de paradoxos. E é aqui que está o grande e eu diria até trágico paradoxo. Pelo mundo afora, as ideias do Freire são super respeitadas, são aplicadas, mudam vidas, mas aqui no Brasil, na terra dele, ele muitas vezes vira alvo de polêmica. E o que é mais doído nisso tudo é que o nosso país ainda tem 40 milhões de analfabetos funcionais. É exatamente o problema que ele dedicou a vida inteira para tentar resolver. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para a gente pensar mesmo. Se a gente parte do princípio do Freire, que educar é muito mais do que só decorar, então qual é o verdadeiro propósito de aprender? É formar cidadãos mais críticos? É capacitar as pessoas para transformar sua realidade? A obra de Freire talvez não dê respostas prontas, mas com certeza nos obriga a fazer as perguntas que realmente importam.